Você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. 2 Coríntios 5, 1. Quero desejar boa noite, pessoal da transmissão. Boa noite, Yaf, Matilde, Margarete, Marli, Elisângela, Roosevelt, Maria Aparecida. Sejam todos bem-vindos, Jéssica. Sejam todos bem-vindos à nossa transmissão. Diz assim, ó: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, mas eterna nos céus. Amém? Coloca a sua Bíblia no seu assento, mais um minutinho, feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, nesta noite nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nesta noite, Deus, que eu diminua e que o Senhor cresça, Pai. Que Teu Espírito Santo possa bradar aos corações nesta noite. Tudo aquilo que impede essa pessoa de compreender e ouvir a Tua voz seja dissipado em nome de Jesus. E que nesta noite os ouvidos e os olhos espirituais se abram, ó Deus, para que o entendimento, Senhor, seja estabelecido nos corações e possa gerar muitos e muitos frutos para o Teu reino. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Toda a igreja diga amém? Amém. Pode se sentar no seu lugar. Glória a Deus, aleluia. Firmes, amém? Firmes no nosso jejum, no nosso propósito com Deus, todos os dias. Glória a Deus por isso que o Senhor tem nos sustentado. Esse versículo é um versículo muito forte, muito bonito, que fala a respeito da nossa habitação celestial. Ele está dizendo aqui a respeito da nossa salvação, que a nossa casa terrestre aqui, ela é passageira. Nós um dia seremos recolhidos e vamos habitar com o Senhor. E nós temos uma habitação que está sendo feita no céu, não por mão de homens, mas pelas mãos de Deus. Amém? Só que essa palavra, a gente não necessariamente vamos aplicar somente ao dia que partimos dessa terra, mas sobre a casa terrestre que nós construímos. Muitas vezes a nossa casa terrestre que nós construímos, ela muda o tempo todo. Aqui nós podemos comparar a nossa vida e as situações da nossa vida que são passageiras. Se você observar, se você olhar a foto do Natal do ano passado, ou talvez do ano retrasado, você vai observar que faltam pessoas à mesa, ou tem pessoas diferentes. Se você olhar um Natal, Ano Novo de 10 anos atrás, talvez o lugar onde você celebrou, você não tem mais contato com aquelas pessoas. Então a nossa casa terrestre também não é só o que construímos aqui, porque nós vamos partir com o Senhor, mas é tudo aquilo que nós projetamos, idealizamos, que pode um dia ser desfeito aqui nessa terra. Então, por exemplo, cada vez que você vir uma foto de um aniversário seu, se você comemorou, você pode ter comemorado com pessoas diferentes a cada ano, ter passado em lugares diferentes. Então, a nossa vida muda. Por isso que é importante, quem gosta de comemorar aniversário aí, diga aleluia. Tá fraquinho, hein, gente? Eu vou dar mais uma chance para vocês. Quem gosta de comemorar aniversário, diga aleluia. Aleluia, glória a Deus. É, né? Mas, pois eu digo para você, se você não gosta, aprenda a comemorar. Porque cada ano pode ser diferente. E eu glorifico a Deus porque desde criança a minha mãe tinha isso com a gente, de celebrar o nosso aniversário. Ainda que fosse um bolinho simples, ela fazia questão de cantar parabéns, de celebrar a vida. E depois de adulta, a minha mãe sempre no nosso aniversário, ela criava uma expectativa. Quando era uma semana antes, ela ansiosa, ela já me ligava e falava: filha, eu estou indo aí deixar seu presentinho. Eu falava: mas mãe, é daqui uma semana ainda. E ela já ia em casa, deixava o presente, era a primeira pessoa que me telefonava no dia do meu aniversário. E eu agradeço a Deus porque eu celebrei essas datas com ela, porque a gente não sabe, e faz tanta falta você ter a família reunida, faz tanta falta você estar perto das pessoas que você ama. E às vezes você fala assim: poxa, esse ano eu celebrei. Eu lembro de uma irmã que ela não cuidou da saúde,
De repente, não fazia exames, quando de repente ela se viu internada no hospital. E aí ela me ligou chorando e falou: pastor, eu não sei quando eu vou sair daqui, eu vou ter que passar o Natal no hospital. Então, quando a gente pensa assim, poxa, aquele Natal eu passei internado, aquele aniversário eu não tive saúde. Então, se você tem saúde, se você está vivo, fortalecido pelo Senhor, então comemore, amém? Você não precisa de uma grande festa, você só precisa se cercar das pessoas que você ama, das pessoas que você gosta, amém? Estar junto com elas é muito importante, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, existe a questão da nossa casa terrestre se desfazer, e é muito difícil superar isso. Eu digo assim, né, pelas coisas que eu já passei, que para mim a pior delas é o luto. É quando você perde alguém próximo. A casa terrestre, ela se desfaz completamente. A sua confiança, o seu equilíbrio dentro de uma família é muito pesado, é muito forte. Então nós temos o luto, ou alguém da família que adoece, toda a casa adoece junto, toda a casa sofre junto. Às vezes a pessoa fica impossibilitada de trabalhar. Um divórcio, quando um casal se separa, uma família se desfaz, os filhos sofrem, todo mundo sofre, é muito difícil superar. E outras coisas também, uma expectativa que você colocou num concurso, num trabalho que você tinha, você esperava que dali ia sair sua prosperidade, você fez planos para aquele lugar e de repente você teve que sair. Então, é quando o que a gente constrói aqui na terra, ele, por algum motivo, ele desmorona, ele se desfaz. Às vezes você fala: meu Deus, esse casal, eu nunca achei que fosse se separar, parecer tão feliz. Essa mãe tinha um relacionamento tão bonito com o filho, hoje não se falam mais. Então a nossa casa terrestre, a nossa construção que nós temos aqui, ela pode ser desfeita, ela pode se acabar, por algum motivo. Mas esse versículo nos consola, porque enquanto algo desmorona na terra, algo grandioso está sendo construído no céu para as nossas vidas. É isso que esse versículo quer trazer de consolo sobre nós. E Deus te dará a graça de recomeçar se a sua casa terrestre se desfizer, se algum projeto seu vir a desmoronar. Então Deus nos dá a graça de recomeçar. E recomeçar é ter a fé em Deus. Recomeçar é ter fé para acreditar que das tuas ruínas Deus pode erguer a mais linda construção, que Deus é poderoso, que das nossas cicatrizes Deus pode fazer nascer asas e dar uma direção nova para a sua vida. Deus é poderoso, que de uma vida sentimental de fracassos Deus pode te entregar uma linda família. Deus tem projetos para a nossa vida. Um fracasso não define a nossa história. O que define é a nossa capacidade de se levantar e se reerguer em Deus todos os dias. Amém? Algumas pessoas vão embora da sua vida, alguns recursos vão embora, mas o importante é que Deus não vai embora. E se Deus permanecer, então você vai permanecer em pé. Amém? Então, de todas as guerras que você superou, Deus vai derramar unção e autoridade para que você possa ministrar nessas áreas, e para que essas áreas aonde você foi ferido, você gere lindos testemunhos para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Então recomeçar é virar a página e deixar que nessa página em branco Deus reescreva a sua história. E Deus, ele é tremendo em reescrever histórias. É deixar Deus apagar as feridas do nosso passado, deixar Deus nos sarar por completo, para que nós possamos seguir em frente, porque não dá para seguir em frente se o seu coração ficar preso no que ficou para trás. Recomeçar em Deus é não deixar que tijolos errados sejam colocados na nossa reconstrução. Nós precisamos não recomeçar como Sansão, fazendo as escolhas erradas a todo momento, mas sim como Sansão, que saía de uma aliança fracassada e entrava em outra. Mas recomeçar como Ruth e Noemi, que através dessa perda, como Noemi, que perdeu a sua família, lhe restou somente a sua nora Ruth. E elas acreditaram no recomeço de Deus para a vida delas.
voltaram para a direção do Pai e Deus refez a vida delas. E dessa linhagem de tragédias, Deus fez descender Jesus. Olha como Deus é tremendo em nos fazer recomeçar. Aleluia. Então que o seu recomeço seja na presença de Deus. Amém? Porque pode acontecer, igreja, pode acontecer. Pode acontecer da sua casa terrestre se desfazer. E algo que é muito forte nessa palavra é que Deus ministrou muito isso na minha vida, quando eu passei por esse processo, né, de luto. E às vezes a gente vive alguns lutos, não só de perder pessoas que nós amamos, mas de nos desfazer de cenários. Se despedir de um trabalho, se despedir de um círculo de amizades, se despedir de uma etapa na sua vida. E não é fácil a gente se despedir da etapa. É que Ele está falando que a casa terrestre pode se desfazer. Quando você ouve falar das duas casas, uma que era firmada na rocha e outra na areia, o vento e a tempestade vieram contra as duas. Mas a que estava alicerçada na rocha, ela permaneceu em pé. Mas o vento, ele deteriora. O vento, ele traz consequências. Então, o que eu tenho que fazer, pastora? Quando a minha casa terrestre se desfazer. E você vê às vezes pessoas passando por divórcio, passando por quebras de sociedade. E tem gente que entra em depressão junto. E começa a adoecer. Às vezes você conversa assim, já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que me disseram: pastora, meu pai, ele tinha um trabalho, uma empresa, e ele foi traído pelo sócio. Ele perdeu tudo, e depois que ele perdeu tudo, ele adoeceu. E aí foi descoberto um câncer. Foi tanta raiva, tanta frustração. E às vezes você vê perdas que as pessoas atravessam e que elas não conseguem superar, que o brilho delas começa a ir embora. Pessoas que perdem entes queridos. Eu tenho uma amiga que ela é uma mulher muito de Deus, ela sempre foi muito usada na minha vida. E ela tinha 4 filhos. E o filho dela de 16 anos faleceu, assim, rapidamente. Era um menino da igreja, um menino que buscava. E depois disso ela nunca mais me mandou mensagem. Depois disso eu que mando mensagem para ela. E sempre que eu falo: como você está? Ela fala: vivendo. E todos os dias, toda semana ela posta foto com o filho dela. Assim, é uma dor muito difícil de superar. Então a gente tem que imaginar que, eu penso que a minha mãe, ela deixou um legado para a nossa família, que é a fé. E você tem que preparar os seus filhos na fé. Na fé, alicerçados em Deus. Porque quando eu passei por todo esse processo com a minha mãe, eu vi pessoas no meu trabalho que perderam a mãe. E gente, perder a mãe é terrível. Perder a mãe é como se você perdesse o norte. Para quem é apegado, como eu era, como nós éramos. A mãe, ela é um norte dentro de uma família. Claro que tem suas exceções, mas a minha era. E é muito difícil uma família se levantar. É muito difícil uma família se recompor novamente, porque é um processo muito doloroso de se enfrentar. Por causa do apego, do laço. É como se a sua história, ela tivesse um divisor de águas. Às vezes quando eu olho para minha infância, a casa que eu vivi, parece que eu não existia naquela história. É uma sensação muito estranha. Então a minha mãe deixou um legado. E no meu trabalho, quando eu passei por isso, eu vi pessoas que perderam a mãe e que ficaram 6 meses afastadas do trabalho, com atestado psicológico, não se recuperaram. Nós conhecemos uma moça que o marido dela falou: vou ter que trocar de cidade, porque desde que a minha sogra morreu, a minha esposa mora no cemitério, ela não sai de lá todos os dias. Eu vou ter que mudar de cidade porque ela adoeceu. E tem gente que não, tem gente que tem essa dificuldade de superar. E será que hoje, se você falecesse, como ficariam os seus filhos?
Será que você tem deixado um legado de fé para eles? Será que nós temos vivido Jesus fora das quatro paredes da igreja para que os nossos filhos sobrevivam à tempestade? É muito importante que os seus filhos vejam Jesus em você. É muito importante que você seja um referencial de fé. Então, nós precisamos mergulhar em Deus. E quando a minha mãe adoeceu, Deus começou a falar comigo nessa palavra. E assim, igreja, Deus já me deu revelação de muitas pessoas, vocês sabem disso. Mas eu nunca perguntei para Deus se Ele ia recolher minha mãe, até porque eu não queria saber a resposta. E eu não aceitava o não como resposta. Então eu sempre orei pela cura. Eu sempre orei pela restauração da minha mãe. Eu nunca orei, nunca aceitei palavra contrária. E quando ela começou a entrar nesse processo, é como se a gente entrasse num pesadelo. E o dia mau ele vem para todos nós. E aí eu me lembro que numa das palavras que orando, buscando ao Senhor, buscando uma direção do Pai, Deus falou comigo em Isaías 32:2. Quando eu orava pela cura da minha mãe, quando eu orava pela restauração, Isaías 32:2 diz assim: e será aquele homem como um esconderijo contra o vento e um refúgio contra a tempestade, como um ribeiro de águas em lugares secos e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Então Deus falou comigo nessa passagem que aquilo que nós estávamos atravessando em casa era como um grande vento, como uma grande tempestade, e que Deus seria o nosso refúgio, que nós poderíamos nos sustentar, nos apoiar em Deus, para a gente vencer aquele vento que estava vindo sobre a minha casa. E é interessante que, para quem conhece, a maioria daqui eu acho que conhece a história da música Dor em Milagre, mas cada nota, cada frase foi construída em meio a uma situação de dor, em meio a uma palavra que Deus tinha falado comigo. E quando Deus me deu esse versículo, essa é a primeira estrofe da canção, que diz assim, ó: esconderijo contra o vento, refúgio em meio à tempestade. Jesus é o rio de vida nos lugares mais secos. Então, a primeira frase da música, a primeira estrofe, ela nasceu dessa palavra, que Ele seria o meu esconderijo contra o vento, em Isaías 32:2. Mas que Ele não seria só um esconderijo contra o vento da doença, mas também da perda, porque a minha casa terrestre estava prestes a se desfazer, e Deus, Ele seria o meu refúgio. Então nós precisamos mergulhar em Deus. Então cada nota que foi escrita, cada palavra que está nessa canção é um consolo, é uma ministração que Deus me deu em todo o processo, desde a enfermidade até a morte e depois dela. E a gente não entende o que Deus pode fazer com aquilo de difícil que nós estamos vivendo. E eu quero dizer para você: pastor, a minha casa está destruída, os meus filhos estão destruídos, a minha vida financeira está destruída. Só tem um segredo para você: mergulhe em Deus. Mergulhe em Deus. Se a sua casa terrestre está se desfazendo, algo está sendo construído no céu, então mergulhe em Deus. Mas a minha casa está destruída. Você já jejuou pela sua casa? Quanto tempo você tem gastado de oração, de joelho pela sua casa? O que você tem aberto mão do mundo, de pecado, pela sua família? O que você tem disposto a abrir mão? Será que você tem sido instrumento de Deus na vida de outras pessoas? É sobre isso. É sobre isso. Nós temos que, quando a nossa casa terrestre começa a se desfazer, nós temos que mergulhar em Deus para construir algo sólido no mundo espiritual.
É porque Deus está nos chamando. A Bíblia fala de um barco fracassado. E quando eu passei por esse processo, eu me sentia um barco fracassado. Eu não imaginava como Deus poderia me usar na vida de alguém, como que eu continuaria pregando depois de passar por tudo aquilo. Porque ficava gravado na minha memória a despedida. E eu sabia, eu falava: Senhor, como que eu vou conseguir pregar? Como que eu vou conseguir cantar? Não saía da minha cabeça a cena do corpo de bombeiro saindo da minha casa. Aquilo ficou marcado em mim. Aquele dia o meu chão foi embora. Eu falava: Senhor, como que o Senhor pode me usar? Como o Senhor pode querer me usar? Eu não tenho nada. Eu achava que então aí seria a hora de eu dar um tempo no meu ministério, de eu vivenciar. E você precisa vivenciar assim a dor. Eu continuei na igreja, mas eu fiquei pouco tempo sem pregar. Eu me senti aquele barco fracassado. E quando Jesus vai até o mar da Galileia, ele encontra Pedro e os outros voltando de uma noite intensa de trabalho, frustrados porque não haviam pescado nada. Eles estavam lavando as suas redes. Lucas 5:1 diz que aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Porque tentaram a noite inteira e não pescaram nada. Ah, Senhor, eu tentei, mas o Senhor levou minha mãe. Eu tentei, mas a minha casa terrestre se desfez. E eles estavam ali a noite inteira, trabalhando, se esforçando, tentando uma resposta. Porque se você sai, a gente é muito imediatista e a gente quer resultado. Imagina você trabalhar um mês inteiro e não receber o seu salário. Imagina você não ver resultado. E tem tantas áreas das nossas vidas que nós temos desistido porque nós temos fracassado constantemente. Os discípulos de Jesus trabalharam a noite toda e nada pescaram. E aí Jesus pede aquele barco fracassado emprestado para ele pregar. Ele pediu um barco de homens que fracassaram na pesca para ele pregar. Ele pediu um barco de homens fracassados para que ele pudesse usar. Depois de ter pregado no barco, mandou que Pedro voltasse ao mar e lançasse as suas redes. Então não seja refém da frustração. Não desista desse mar. Jesus não pediu para eles irem para outro mar, para outro lugar, não. Eles voltaram para o mesmo lugar aonde eles haviam fracassado. Então, não desista desse mar, porque hoje Jesus quer entrar no seu barco. Hoje Jesus quer fazer diferente a sua história. Quem imagina que a pior noite de pesca na vida de Pedro antecederia a noite em que ele viveria os maiores milagres da sua vida? E a gente não imagina. Agora preste atenção nessa ordem. Primeiro Jesus pede o barco emprestado. Primeiro Jesus prega no barco. E depois Jesus pede para Pedro voltar para o mar. Deus primeiro nos usa como instrumentos e depois o milagre acontece. Essa é a ordem. Primeiro eu vou esperar Deus arrumar a minha vida. Primeiro eu vou esperar a minha rede estar cheia de peixe para eu acreditar em Jesus. Primeiro eu vou esperar Deus arrumar a minha vida financeira para eu seguir o meu propósito. Mas a ordem não é essa. Jesus primeiro pede aquele barco emprestado para ele pregar.
Como ele dizia para mim: filha, me empresta o seu barco para eu pregar. E eu me sentindo fracassada, me sentindo despedaçada, enlutada. Me empresta o seu barco para eu pregar. Mas Senhor, eu preciso de um abraço. Enquanto você prega, você será abraçado pela presença de Deus. A pesca fala de ministério, de ganhar almas para Jesus. E o nosso ministério está ligado à nossa cura e à nossa prosperidade. Continue no mar aonde Deus te mandou. Você está querendo desistir do mar? Ou você está fugindo do seu propósito? Porque tem gente que está abandonando o mar porque está fugindo do propósito, está fugindo da vontade de Deus. E quando acabou de falar, disse: Simão, ou seja, Pedro, vai ao alto mar e lança a sua rede. E aí Pedro disse para Jesus: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaremos a nossa rede. Aleluia. É como se Jesus dissesse: filho, sai do raso. A sua vida não está acontecendo nada, mas você não sai do raso. Chega de ser crente, pé na igreja, pé no mundo. Sai do raso. Vem para o fundo, porque no raso onde você está não tem como vencer, tem que mergulhar. Jesus disse: vai para o alto mar. Senhor, mas nós já tentamos. A decisão de obedecer e ir para o alto mar é sua. Cristo estava sentado no barco de Pedro. E foi da vontade de Deus. Quando Cristo ele fala: vai para o alto mar. É como se Cristo tivesse um anzol invisível que estava atraindo os peixes até aquele barco. A presença de Jesus estava atraindo. E vieram tantos peixes a ponto de rasgar as redes. E todos eles vieram numa direção comum. Todos os peixes vieram em direção ao mesmo barco. Porque foi a presença de Cristo que atraiu aqueles peixes. É a presença de Cristo no meio da igreja. Foi a presença de Cristo que atraiu aqueles peixes. Porque existia a voz de um rei no meio daquele barco. A voz de um rei que se levantou naquele barco e atraiu todos aqueles peixes numa direção comum. Porque a presença de Cristo que atrai poder para a sua casa, para a sua família, para o meio da igreja, é a presença de Jesus. João 12:32 diz: mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. A presença de Deus vai atrair a cura do Pai sobre a sua vida. Então você precisa emprestar o seu barco para Jesus usar. Deixar ser instrumento de Deus. E esse era o instrumento de Deus que Ele usou para me curar, para me restaurar, para me levantar, para que eu não caísse profundamente. E naquela época, diante de Deus, igreja, eu nunca recebi tantos convites para ministrar a palavra, louvor. Eu falava: meu Deus, eu não tenho condições. Além de estar enlutada, o meu corpo foi tomado por tanto refluxo que eu não tinha voz. A minha voz sumia. Às vezes eu estava falando, cantando, de repente ficava mudo. E começava a queimar a minha garganta. E aí eu olhava para a equipe, a lágrima começava a descer, porque estava queimando tudo. A voz desaparecia. Eu falava: Senhor, eu não tenho condições, porque eu sou um barco fracassado, Deus. Eu não tenho condições, porque eu estou enlutado, Deus.
Eu não tenho condições, Senhor. E Deus começou a me mostrar que ali estava o processo de cura na minha vida. E eu falava assim: não, eu não vou aceitar, eu não vou ministrar, eu não vou nesse lugar. Tive que fazer fono para recuperar a voz por causa do refluxo, de tudo que eu comecei a passar. O vale era completo. E tanto convite, Jesus querendo usar meu barco. Eu lembro que eu fui ministrar no lugar, eu falei: não, eu não vou. Eu vou falar agora que eu não vou. Quando eu ia falar que eu não vou, eu vi minha foto postada na página da igreja. Eu falei: meu Deus, agora vai ficar feio eu falar que eu não vou, Jesus. E aí quando eu chegava nos lugares para ministrar, e isso eu não vou me esquecer, quando aconteceu todo esse processo, eu não conseguia comer. Eu criei um bloqueio com comida terrível. Eu emagreci muito, eu tinha nojo de qualquer cheiro de comida que eu visse. E aí quando eu fui ministrar nesse lugar, tinha uma mesa posta. E era interessante que quando eu ia ministrar a palavra, eu sentia como esse barco fracassado, eu sentia Jesus no meu barco, falando, ministrando. Ali parecia que eu não estava vivendo luto, ali parecia que eu era invencível, ali parecia que estava tudo bem, ali eu não sentia o peso do que eu estava passando. E aí quando terminou a reunião, fizeram uma mesa, e eu fui e comi. E depois que eu saí da reunião, eu lembro, o Anderson falou: Karen, você comeu alguma coisa? Eu falei: eu comi. E você acredita que eu não senti nojo? Eu não senti náusea, eu comi. Por que eu comi? Por que eu consegui? Por que chega na minha casa eu não consigo comer? Eu como chorando. Por quê? O que está acontecendo comigo? E aí Deus mostrou: ali é o seu ambiente de cura. Ali é o seu ambiente de restauração. É ali que eu vou refazer a sua casa. É ali que eu vou te levantar. E assim Deus faz com a gente. Eu entendi que eu ia ter que começar uma luta com as minhas emoções, uma luta com a minha mente. Porque é como se, quando você passa por isso, por esse processo, seja de separação, de perda, alguma coisa que te machucou, a sua mente se bloqueia para alegria. Então a comida é algo que dá alegria, você cria um bloqueio. E tem gente que é o contrário, começa a comer demais, compulsivamente. Então você fica com algum desequilíbrio. Mas Deus, você precisa realmente vivenciar a dor do luto, passar pela tristeza, sim, vivenciar o momento. Mas a gente não pode desistir do mar. A gente não pode recusar o convite de Jesus, de usar o nosso barco, porque Ele usar o seu barco está a sua cura. E era uma forma de Deus me curar, porque nesses lugares eu encontrava pessoas que eu nunca tinha visto na vida. E várias vezes Deus me direcionava na hora da oração. E sempre que Deus me direcionava na hora da oração, eu ia orar pelaquela irmã: vem aqui você. E aí eu orava, enquanto eu orava pela pessoa, a pessoa chorava, eu chorava, não sei quem chorava mais, se era eu ou era a pessoa. Depois que eu abraçava a pessoa dizia: pastora, Deus recolheu meu filho essa semana, eu estou despedaçada, e a tua palavra me levantou. A palavra que Deus colocou na sua vida me levantou. Mal sabia que era irmã, que ela estava me levantando. Porque eram formas lindas de Deus me curar, de Deus me levantar. É um mistério de Deus. Quando você empresta o seu barco para Ele, quando você deixa Jesus entrar no seu barco, Ele fala: me empresta aí, você mesmo. Você que está negativo na conta, você que passou por um caos no seu lar, você que está passando por uma enfermidade, é você mesmo. Me empresta o seu barco para eu fazer milagres. Porque você não vai entender que não é você, é Ele em você. A glória é para Ele. Quanto menos de você você tem, mais o Senhor Ele derrama sobre você.
Então nós não podemos nos apegar no mar, na rede vazia. E tem gente que fica apegado à rede vazia. Não, eu não vou mais para esse mar, eu não vou mais pescar, eu vou ficar aqui, Jesus, quietinho, porque Jesus, eu trabalhei a noite inteira, eu não pesquei nada, eu não consegui nada, então eu desisti da minha pesca. E aí a gente fracassa. E sabe por quê? Temos fracassado constantemente na vida sentimental, na vida profissional, constantemente na mesma área. Porque Jesus quer entrar no barco, mas nós viramos reféns da frustração, ficamos apegados à rede vazia. Está cansado de correr, porque tem velocidade, mas não tem direção. Trabalharam a noite inteira e nada pescaram. Eram pescadores profissionais, mas nada pescaram. Gastaram todo o seu esforço, a sua energia, mas nada pescaram. Porque para Jesus entrar no barco, ele diz: vai para o alto mar, se desliga da terra e vai para o fundo. Mas o nosso coração está preso no que ficou na terra. Está preso em quem ficou do lado de fora e não quis seguir a Jesus conosco. Está preso ao que fracassou. Não olhe para trás. E também não adianta voltar para o mar sem ter Jesus no barco. Você vai se frustrar de novo. Porque a carência nos faz ver amor em migalhas, a prosperidade em rede vazia. E Deus não nos chamou para sermos reféns da frustração, e sim para sermos agente de milagres. Mas ir para o alto mar envolve renúncias. E talvez por trás dessa renúncia, desse sentimento que te faz chorar hoje, se esconde a família que Deus quer te entregar. Por trás desse projeto profissional fracassado, se esconde a prosperidade que Deus quer te entregar. Por trás dessa porta fechada que tem custado as suas lágrimas, mora a paz do seu futuro, o recomeço que Deus tem para você. Por trás de cada abandono, Deus revela os que vão ficar para sempre e os que não vão permanecer na sua vida. E talvez hoje você tenha fugido de enfrentar esse problema e não entende: Deus, por que eu estou passando por isso? Mas Deus quer que você enfrente, porque por trás desse problema existe um grande testemunho na sua vida, algo surpreendente. Por trás de Golias se escondia a vitória de Davi. No Monte Tabor, Baraque temia enfrentar os inimigos com seus carros de ferro. Mas Deus usa Débora para dizer: vai, meu filho, vai, Baraque, eu estou contigo. Assim como Deus está dizendo: eu estou contigo, e até as estrelas lutarão por você. Aleluia. Vá para o Monte Tabor e vença esse medo em frente. Tenha fé. Naquele dia a terra tremeu e as chuvas caíram sobre a terra, e Deus mandou uma grande tempestade. Essa tempestade que você não entende hoje é Deus agindo em seu favor. Porque os carros de ferro eram uma vantagem do inimigo, mas com a tempestade se tornaram uma desvantagem, porque Deus sabe trabalhar. E por causa daquela tempestade foi que os carros dos inimigos atolaram. Essa tempestade vem para trazer milagres sobre a sua vida. É Deus cuidando de você, cuidando da sua casa. Aleluia. Uma chuva desce do céu em seu favor, porque Deus está ao seu lado. Ele move as circunstâncias para te abençoar. E aleluia.
Então chega de ter medo de encarar a situação, chega de ter medo de estabelecer limites nos seus relacionamentos, chega de ter medo de se indispor com as pessoas e se posicionar em Cristo. Chegou a hora de enfrentar o medo para encontrar a paz que Deus tem reservada para nós. Então, às vezes, igreja, a gente não entende as tempestades. E sabe, algumas semanas agora, uma amiga falou: olha, meu marido ele vai ter que fazer uma cirurgia, vai colocar cateterismo, e ele é jovem, porque ele está com placas de gordura. Foi fazer exame de rotina e descobriu as placas. Aí eu falei: eu vou orar por você, vai dar tudo certo. Ela falou: não, é uma cirurgia que sai no mesmo dia, né? Só tem que fazer repouso de uma semana. Aí depois eu mandei mensagem para ela. Eu falei: e aí, como é que tá? Ela falou: cara, e era muito pior. Quando eles abriram meu marido, eles viram tanto de placa que tinham. E não era tão simples quanto eles imaginaram. Eles tiveram que colocar um stent no coração. E meu marido vai ficar internado. Ou seja, o estado que ele estava ali por dentro, ele poderia ter um infarto a qualquer momento. Então, às vezes, algumas tempestades vêm na nossa saúde para a gente mudar a nossa rota, para a gente mudar a nossa vida. Então, nós precisamos entender o que está gerenciando as nossas emoções. Porque se fosse pela minha vontade, a vontade da minha carne era ficar prostrada. E quando a gente passa por essa casa terrestre, a gente vê a nossa casa terrestre se desfazendo, a gente quer sentar e chorar e se entregar. Mas nós não podemos deixar sentimentos de tristeza, de amargura, de frustração reinarem sobre as nossas emoções. O que tem gerenciado as suas emoções? A dor, a raiva, a tristeza, a rejeição. Elas são péssimas professoras. Existe uma parábola que conta a parábola do espinheiro, que está em Juízes 9, que fala sobre as árvores que iam reinar sobre as outras. Essa passagem pode se aplicar à política, né? Quando um rei é mau, quando a impiedade reina, o povo perece. Mas a gente pode trazer para as nossas emoções hoje. Será que o inimigo tem governado na nossa casa, na nossa família? Porque onde houver brechas e feridas, o inimigo ele pode entrar e destruir. Aonde tem mágoa, ele tem uma brecha para ele entrar e reinar sobre as suas emoções. Essa parábola do espinheiro, ela fala de uma linguagem simbólica, que as árvores tomaram a decisão de ungir um rei sobre si, que reinasse sobre elas. Então eles propuseram a oliveira: oliveira, venha e reina sobre nós. E a oliveira não quis abrir mão da sua gordura para reinar sobre elas. Eu não quero abrir mão do meu óleo. Assim, para que Deus pudesse me levantar, eu precisava abrir mão das minhas dores pessoais para poder produzir óleo. A gente precisa, para que tenha unção do Espírito Santo, para que Cristo possa viver em nós, renunciar para produzir óleo. Assim como o óleo da mirra, ele é produzido quando duros golpes são colocados na casca da mirra, sai um óleo precioso dela, quando ela sofre golpes. Assim, nós vamos trazer sobre nós o perfume de Cristo. Então nós produzimos a unção, o azeite, quando nós abrimos mão das nossas dores pessoais, dos nossos projetos pessoais, para fazer a vontade de Cristo e ofertar o nosso óleo a Cristo e deixar Ele reinar sobre as nossas emoções. Mas a oliveira não quis. Então eles foram atrás da figueira, mas a figueira disse: eu não vou abrir mão da minha doçura para reinar sobre as árvores. E nós precisamos abrir mão muitas vezes da nossa doçura, da nossa sensibilidade exagerada. Nós precisamos exercitar o amor de Deus
na vida de quem não merece, na vida de quem te magoou, oferecer perdão, ser instrumento de Deus na vida dessas pessoas, de gente que te tira a graça, te tira a doçura. Nós temos que renunciar, e eu preciso exercitar no trabalho, em casa, com os filhos, para oferecer a minha doçura a Deus. E muitas vezes a gente tem que abrir mão da sensibilidade exagerada para se levantar e não ficar olhando tudo com sentimento, mas com fé, para que a gente possa perdoar. Porque às vezes a gente tem que lidar com pessoas difíceis. A arca de Deus era construída de uma árvore chamada acácia, e a acácia ela é espinhosa, ela é difícil de lidar, e tem pessoas que são difíceis de lidar. Mas eu não posso deixar com que as pessoas do meu trabalho, as pessoas do meu dia a dia, que me tirem a doçura, a presença de Deus, a graça. Então muitas vezes é preciso renunciar os nossos sentimentos para ofertar os nossos frutos a Deus. Então as árvores socorrem a videira, e ela disse assim: eu não posso deixar o meu vinho, eu não posso abrir mão do meu vinho, que agrada tanto a Deus, para os homens e reinar. E muitas vezes, para você viver a vontade de Deus, você vai ter que abrir mão de alegrias pessoais, de satisfação pessoal, para viver a vontade de Deus. Ah, mas o mundo me trazia tanta alegria, o mundo fazia tanta coisa por mim. Eu me alegrava dançando, eu me alegrava bebendo, eu me alegrava festando, eu me alegrava. Você abre mão da alegria desse mundo para viver a alegria do Espírito Santo, que excede todo entendimento. Mas a videira, ela não queria abrir mão, e depois de todos os esforços, as árvores tentaram, as árvores frutíferas, mas nenhuma delas quis. Todas se omitiram e preferiram o conforto da sua posição do que os riscos de uma liderança. E ao recusarem a convocação, elas estavam abrindo espaço para o espinheiro governar. E o espinheiro não produz nada a não ser sofrimento, a não ser dor. Se você deixar se governar pelo espinheiro, pelo inimigo, pelas emoções negativas, pela mágoa, pela ira, você só vai colher dor e sofrimento para a sua vida. Porque esse mundo, a alegria desse mundo é disfarçada, porque é uma rosa que parece ser tão linda, mas é cheia de espinhos, assim como a alegria do mundo. Então tudo que você abre mão por amor a Deus, Deus derrama 100 vezes mais sobre a sua vida. Então ofereça a Deus o azeite da unção, que é a sua oração, a força do Espírito Santo, os frutos da palavra, a alegria da fé. Ofereça ao Senhor o seu melhor, ofereça os frutos da sua oliveira. Senhor, eu vou abrir mão de satisfações pessoais para viver a tua vontade. Eu vou abrir mão da minha vontade para produzir azeite. Eu vou abrir mão, Senhor, dos meus frutos doces. Eu vou vencer sentimento, porque fé não é sentimento. Fé é certeza do que se espera e daquilo que não se vê. Deus, eu vou abrir mão de alegrias passageiras dessa proposta. Ia me trazer mais dinheiro, ia me trazer prosperidade, mas ia me afastar de Deus. Então eu renuncio a essa alegria para que o Senhor possa reinar sobre mim. Abre mão do reinado do espinheiro. Não deixe o espinheiro reinar sobre a sua vida, aleluia. Mas que Deus possa governar as suas emoções. Porque atrás das nossas maiores dores se escondem tantos milagres, tantas coisas. E se eu me deixasse governar pelas emoções ruins, pelas tristezas, eu teria me prostrado. Se eu deixasse me governar pela frustração, tem gente que fica questionando: por que Deus levou? Por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu isso? O espinheiro vai reinar sobre você quando você não entende a vontade de Deus, quando você não aceita a vontade de Deus. Nós temos que ter paz com Deus, paz com a vontade de Deus para as nossas vidas. Por que eu nasci num lar destruído, Deus? Porque eu não tive mãe, eu não tive pai. Ao invés de perguntar por quê, Deus, o que eu vou fazer com isso?
que eu seja testemunho na vida de quem não tem, que eu seja bênção na vida de quem não tem. Eu fui figueira que abri mão dos meus frutos, eu não tive frutos, eu não tive amor de pai, de mãe, mas eu quero, Senhor, ser instrumento teu na vida de outras pessoas, porque o espinheiro não vai reinar sobre as minhas emoções, o espinheiro não vai reinar sobre mim. E nós temos que falar com o Senhor: Senhor, reina sobre as nossas emoções, reina sobre nós, Jesus. E onde tem ferida aberta, o inimigo entra. E nas noites de sono eu não conseguia dormir, eu tinha muitos pesadelos com a minha mãe, muitos. Pesadelos de que eu estava tentando salvá-la, eu ficava com os exames dela, isso aconteceu de fato, eu ficava com os exames dela e eu acompanhava os progressos, lutando contra o tempo para que ela pudesse se recuperar. Então eu tinha muitos pesadelos, e aí comecei, por causa desses pesadelos, a desenvolver uma enxaqueca muito forte, porque eu começava a pressionar meus dentes à noite, e de manhã era uma dor de cabeça terrível, e aquela dor de cabeça não cessava, e buscando tratamento, porque existia uma ferida aberta no meu coração. E ali o inimigo, ele trazia pesadelos para mim. E eu não estava me atentando a isso, só quando eu busquei na campanha de Daniel, que Deus começou a falar comigo. E olha, você vê que tremendo. Por causa desses pesadelos, por causa da dor de cabeça, eu tive que buscar um tratamento. Eu tive que buscar ajuda. E antes disso acontecer, alguns de vocês sabem, mas a minha mãe, até hoje, nós deixamos a rede social dela aberta, porque o Facebook traz lembranças, ele ativa lembranças, e como ela escrevia mensagem muito bonita para as pessoas, nós não queríamos deletar. E um dia, num desses momentos de dor e tristeza, eu abri o Facebook e tinha uma mensagem dela escrita assim: filha, eu quero dizer para você que Deus vai transformar a sua dor no seu milagre. Eu não estou falando, eu estou profetizando. Deus vai transformar a sua dor em milagre. E aquela frase ecoou no meu coração, e aquela frase virou uma campanha de oração na igreja, onde começaram a acontecer tantos milagres. O pessoal que é daquela época vai lembrar. E o símbolo dela era uma ostra produzindo uma pérola, porque só a ostra que deixa de sofrer, que se deixa cicatrizar, quando entra uma substância que machuca ela, é que ela consegue produzir pérola. A pérola é uma cicatriz da ostra. E aquela frase ficava ecoando na minha mente. E aí eu estava naquele processo de enxaqueca, buscando tratamento, e o Mateus escutou eu dizendo. E aí, quando finalmente um tratamento funcionou, e eu comecei a orar e falar: em nome de Jesus, nunca mais eu quero ter pesadelos, nunca mais. E eu vi, igreja, no meu quarto, o inimigo usando a figura da minha mãe para me atormentar. Eu não imaginava que era um demônio que estava dentro da minha casa, atormentando-me, trazendo pesadelos. Eu não tinha paz para dormir. E aquele dia eu repreendi. Nós começamos a guerrear espiritualmente, porque existia uma brecha, uma ferida aberta. E aí, quando finalmente o tratamento funcionou, o Mateus sai de trás da porta do quarto e falou: mãe, você está curada? Então a partir de hoje eu vou fazer parte do louvor. Eu falei: o que você vai tocar? Mateus tinha 8 anos. Ele disse assim: ah, mãe, eu não sei, mas eu fiz um voto com Deus, eu vou servir ao Senhor. E aí ele começou a tocar. O Anderson queria ensinar a meia-lua para ele, e como ele sempre foi muito alto para a idade, as pessoas ficavam questionando: por que ele é tão alto? 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 De onde vem toda essa altura? Para que ele pudesse alcançar o pedal da bateria com 8 anos de idade. Tudo que Deus faz tem um propósito. E aí ele alcançava, e o Anderson falou: olha, eu já dei aula de bateria para muitas pessoas,
Tem pessoas que fazem um ano e não conseguem tocar, não conseguem acompanhar o ritmo. Eu não sei o que aconteceu com o Mateus, mas ele deslanchou na bateria. Tem algo forte sobre a vida dele, porque Deus se agradou do voto que ele fez. Deus transformou a minha dor, a minha enxaqueca em milagre na vida do meu filho. Assim como Deus transforma as nossas dores em testemunhos. E um dia na sala da minha casa, orando, Deus falou comigo que Ele traria cura para a minha vida. E aí, depois de tanto pesadelo, eu tive um sonho com a minha mãe. Pela primeira vez, um sonho bonito. Depois que Deus tinha me libertado. E aí eu lembro que nesse sonho, um anjo falava assim: olha, eu quero ver como estão as filhas da Vera na terra. E aí, o anjo dizia assim: a Karen ela está na orquestra. Ela está firme na orquestra. De vez em quando ela chora, de vez em quando ela fica doente, de vez em quando ela desanima. Mas aí quando isso acontece, ela deita nos ombros do maestro. Ela abraça o maestro e ele a consola e ele a levanta. O importante é que ela não saiu da orquestra. O importante é que eu emprestei o meu barco fracassado para Jesus pregar. O importante é que eu não deixei o espinheiro reinar. Eu não deixei a dor reinar sobre a minha vida. E aí eu tive esse sonho. E quando eu estava na sala de casa, eu tive uma visão. Deus falando comigo. Eu escutava Deus falando comigo: deixa eu fluir sobre a sua vida. Deixa eu te sarar, deixa eu tirar essas dores de você. E aí eu escutava alguém cantando no meu ouvido: tão linda e perfeita tua vontade. Ele é quem transforma sua dor em milagre. Então flua o teu rio sobre a dor, transforma ela em louvor. Espírito Santo interior da ostra ferida, pérola sou, flua o teu rio sobre a dor, transforma ela em louvor. Espírito Santo interior da ostra ferida, pérola sou. Aleluia. Eu ouvi aquela voz cantando, aleluia. E aí, de repente, Deus falou: vai, eu vou te dar a oportunidade.
você vai gravar essa canção. E eu falei: Deus, eu não tenho condições financeiras, eu não tenho condições psicológicas. Eu estava vivendo um momento muito difícil, porque nessa mesma época meu pai adoeceu. Eu falei: como que eu vou entrar no estúdio? Para você ter uma ideia, meu pescoço estava duro, a minha voz não queria sair. Eu falei: Senhor, é um momento tão lindo que eu estou vivendo, que está acontecendo no meu pior momento. Deus falou: não, está acontecendo no momento certo. É o momento que está sendo mais difícil para mim cantar. E aí Deus falou: não, você vai. Você vai. E aí Deus começou a escancarar as portas. E aí eu entrando no estúdio e meu pai indo para a cirurgia. E aí eu chegava lá, eu não sabia se eu chorava de lembrança da minha mãe, se eu chorava porque meu pai estava indo no hospital. Eu já não sabia mais. E aí quando eu estava ali no estúdio, ainda o rapaz, Deus colocou pessoas assim de excelência. Aí o produtor do vídeo falou assim: eu tenho uma sugestão, você quer que o Mateus participe? Que tal o pai passar a baqueta para o filho? E ele não sabia que o Anderson tinha ensinado o Mateus. Começaram a acontecer tantos milagres. E aí ele disse assim: Karen, você não está abrindo a boca, você está travada, você precisa cantar. E eu não conseguia. As lembranças eram muito fortes. Só de entrar ali, só de ter que cantar, eu ficava imaginando minha mãe ali comigo. Eu falei: eu não vou conseguir. E toda uma equipe de cantores profissionais ali em volta, falando: não, Karen, faz assim, faz assim. Eu falei: eu acho que eu não vou conseguir. E aí eu me lembrei de uma passagem que fala em Juízes 9:53, que eu vi um rei muito mau chamado Abimeleque. Ele estava atacando uma cidade chamada Tebes, depois de destruir Siquém. E os habitantes de Tebes se refugiaram em uma torre fortificada dentro da cidade. E Abimeleque, na tentativa de incendiar a torre e matar todos os que estavam dentro, ele ateou fogo para tentar matar todo mundo preso ali dentro daquela torre. Nesse momento, uma mulher que a Bíblia não revela o nome, ela pega uma pedra de moinho, era uma pedra de moer milho, que tinha cerca de 7 centímetros de espessura, 40 centímetros de diâmetro e um furo no meio. E ela está dentro da torre, uma mulher que a Bíblia não diz o nome. Ela pega essa pedra e ela arremessa. E com essa pedra, ela acerta bem no alvo, ela acerta no inimigo. E ele cai por terra. Se pararmos para analisar, era algo tão pequeno e insignificante, porém foi o que bastou para aquele tão terrível adversário viesse ser vencido. Deus usa o que temos nas nossas mãos, porque Ele que peleja por nós. E era como se eu fosse essa mulher, me sentindo encurralada pela dor, pela tristeza, pelas lembranças, pelas lutas, pelas dificuldades que eu estava enfrentando, pelos pensamentos, pela ansiedade. Mas Deus me deu uma pedra. E naquele momento ali no estúdio, eu falei para o produtor, que também é cristão, eu falei: olha, dá licença, porque nós vamos fazer um clamor aqui nesse lugar. Eu vou dobrar os meus joelhos e nós vamos orar, e eu vou fazer o que eu sei fazer, que é adorar o Senhor. E ele disse: tá bom. E nós ajoelhamos ali no estúdio, e nós começamos a louvar e adorar e orar e romper barreiras. Aquilo é como se fosse uma pedra na minha mão. E quando nós começamos a orar, a buscar a presença de Deus, o Espírito veio sobre nós. E naquele momento o Senhor nos capacitou.
E é assim que Deus trabalha. Então, se a sua casa terrestre se desfizer, não se preocupe, porque você tem uma no céu, não feita pelas mãos de homens, mas feita pelas mãos de Deus, pelas mãos do Senhor. Só que nós não podemos deixar o fracasso impedir Jesus de pregar no nosso lar. Nós não podemos deixar os sentimentos negativos dominarem as nossas emoções. Nós temos que deixar o Senhor nos fazer instrumentos da sua glória. Aleluia. Se coloque de pé, nós vamos orar. Aleluia, Senhor. Hoje nós estamos na última terça-feira da campanha. E essa palavra que o Senhor ministrou no meu coração, que Ele que nos dá um recomeço. Se a nossa casa terrestre se desfizer, nós temos feita uma pelas mãos de Deus. Eu não sei se alguma casa terrestre sua se desfez. Talvez a paz que você tinha na sua casa, com seus filhos, o trabalho financeiro, eu não sei o que se desfez. E que Deus permitiu que você passasse por isso. Mas hoje Deus quer que você deixe Ele entrar no seu barco. E vamos para o alto mar. Hoje Ele está dizendo: filho, deixa eu entrar na sua vida. Deixa eu entrar no seu coração. Deixa eu fluir a minha presença através de você, porque eu vou te mostrar o que eu posso fazer com esse momento que você está vivendo. Então eu não sei se você está doente, por que você fez esse jejum? Se você estiver enfermo, só você que está enfermo, seja físico ou na alma, eu te convido a vir até o altar, ajoelhar na presença de Deus, não diante de mim não, mas diante de Deus. Se você está fazendo esse jejum por alguém da sua família, ou por uma causa financeira, eu não sei. Mas hoje o Espírito Santo quer fluir sobre a sua vida, te sarar, te restaurar, te curar, porque Ele é maravilhoso, Ele é Deus que cura, que restaura. Ele é Deus poderoso. Então coloca diante de Deus, porque Ele é a cura para a sua alma. Ele é a cura para o seu coração. Então coloca diante de Deus: Senhor, aqui está a minha casa que se desfez, e refaz, Senhor, a tua presença. Não sei se a tua alegria tem ido embora, a preocupação tem tomado conta do seu coração, mas hoje entrega diante de Deus, porque Deus está aqui. Existe um ambiente de cura nesse lugar, existe um ambiente de restauração nesse lugar, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Então deixa Ele reinar sobre você, deixa Ele reinar sobre as suas emoções, deixa Ele usar a sua vida, porque enquanto Ele te usa como instrumento, você é curado também, você é restaurado também. Ofereça a sua pérola ao Senhor, ofereça o seu testemunho ao Senhor, ofereça a sua gratidão ao Senhor, porque nós temos uma casa no céu, nós temos uma construção no céu. Você tem uma construção no céu, você tem um legado aqui nessa terra que você está construindo com o Senhor.
Senhor, existe um memorial diante de Deus que não pode ser apagado. O seu nome está escrito na palma da mão dele. Aleluia. Existe um memorial diante de Deus, um memorial na presença de Deus. Por isso hoje ele diz: filho, não fuja do mar que eu te chamei. Hoje Jesus está entrando nesse bar. Se afasta da terra, para de olhar com os olhos naturais e deixa Jesus entrar no seu bar. Deixa Jesus entrar na sua vida, deixa Ele refazer a sua história. Porque Ele é Deus. Então nesse momento eu quero que você pense no motivo do seu jejum. E hoje você vai ter uma experiência com Deus aqui nesse lugar, aleluia. Hoje o Espírito Santo vai ministrar no seu coração de maneira profunda. Ele vai abrir seus olhos espirituais nesta noite. E um mover dele vai entrar sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Não tenha medo, filho. Não tenha medo. Porque Ele é, aleluia, esconderijo contra o vento, refúgio em meio à tempestade. Jesus é o rio de vida nos lugares mais secos. Tão linda e perfeita é a tua vontade. Ele é quem transforma. O que diga? Diga. E então flua o teu rio sobre a dor, transforma ela em louvor. Espírito Santo interior da ostra ferida, pérola azul. O Senhor está entrando na sua casa. Deixe Ele sarar suas emoções. Oh Deus, oh Jesus, nós te damos aleluia, 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 aleluia. É choro de Ana. O que Ele fez, diga igreja? Fez nascer Samuel. A angústia de Jacó mostrou o que diga? Mostrou uma escada. Eu sei, Deus, tudo em Deus tem uma razão. Então adore ao
nossas emoções, flua sobre o nosso coração. Desça com teu óleo sobre essa igreja, Jesus, e tira toda tristeza, toda dor, toda angústia, toda depressão, toda preocupação agora. Derrama diante de Deus. Ele é a tua cura, Ele é a tua restauração, Ele é teu milagre. Abre os teus olhos espirituais. Você está curado, você está curado, você está restaurado. Oh! Abre os seus olhos espirituais e veja a construção linda. Abra os seus olhos espirituais e veja a construção tão linda que você está erguendo no céu, tão linda que você está erguendo no céu. Oh Deus, Deus não te deixou tão ocupado, meu filho, porque você precisa dar frutos, sim, frutos, redes cheias, ministério, almas, frutos, 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 frutos. Você não é refém da frustração, você não é refém da falta de dinheiro, você não é refém dessa enfermidade, você não é refém desse problema, mas você é agente de milagres nas mãos do Todo-Poderoso, do Senhor. Então hoje, empresta esse barco para Jesus entrar e vamos para o alto mar. Jesus, 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 sobre a tua palavra lançaremos a nossa rede, lançaremos a nossa esperança, de modo que o barco foi cheio de peixes, cheio de abundância, cheio da prosperidade de Deus. É assim que Deus faz, é assim que Deus faz. Quando a gente deixa Ele entrar no nosso barco, quando a gente entrega o controle da nossa vida nas mãos dEle. Oh meu Deus, quanta construção linda no céu eu vejo aqui nessa noite. Oh Deus, quanta construção linda no céu, quanta construção linda no céu. E sabe, igreja, o dia que eu reencontrar minha mãe, o que vai deixar o coração dela alegre não é saber das minhas conquistas, da minha conta bancária, dos meus títulos. É saber que eu não saí da orquestra. É saber que eu permaneci nos caminhos do Senhor. É saber que eu vivi o propósito do Pai aqui na terra e que eu não me tornei refém da dor, que eu não deixei a dor paralisar a minha vida, mas que eu me levantei e hoje você vai se levantar. Eu não sei qual casa terrestre sua que foi desfeita, qual sonho, qual projeto, qual expectativa, mas o Deus que faz milagres está aqui, o Deus que restaura está aqui, o Deus que levanta está aqui, e Ele está curando, Ele está operando aqui nessa noite. Ele te diz: orações são sementes, não deixe a dor te parar. Quem com lágrimas semear, com frutos
vez, peça para Ele. E flua o teu rio sobre a dor. Espírito Santo, meu interior, da ferir, diga aleluia, igreja.